Alô você! Estamos aqui hoje para mais uma aula do Fractal Revisa e o nosso tema de hoje vai ser plano inclinado e forças de atrito. Eu coloquei aqui um breve esquema do que a gente vai trabalhar em termos de plano inclinado. Vamos lembrar aquilo que a gente já trabalhou em sala de aula. Vem comigo. Bom, tem aqui um plano inclinado, onde eu tenho um bloquinho numa superfície inclinada sem atrito. Então, num primeiro momento, nós vamos considerar o nosso plano inclinado sem atrito. Tudo bem? Então vamos lá. Então aqui eu não tenho atrito, a inclinação desse ângulo é θ, e aqui eu já representei a força peso, que está atuando o quê? Direção ao centro da Terra, e a força normal, que é sempre o quê? Perpendicular à superfície. Bom, essas são as duas forças que estão atuando aqui. Agora nós vamos desmembrar um pouquinho para verificar o seguinte: o que está fazendo com que esse bloquinho consiga deslizar? Quando você olha aqui, você vê que na direção do movimento não é o peso, mas sim uma das componentes do peso. Olhando aqui, ó, eu tracei um plano cartesiano XY e aqui eu vou ter, ó, a minha componente do peso na direção X. E aqui eu tenho a componente do peso na direção Y. Então aqui é o meu PX e o meu PY. E um outro detalhe importante é que aqui o ângulo entre essas duas forças aqui é o próprio ângulo θ, certo? Bom, então aqui nós temos essa relação para um plano sem atrito. Vou pegar esse triângulo aqui, ó, me acompanha aqui, ó. Estou pegando esse triângulozinho aqui e estou ampliando ele aqui, certo? Ó, PY, esse tracejado e o P. Lembrando que esse é paralelo a esse, então quer dizer que esse PX eu posso colocar ele aqui, ó, que é essa parte de baixo do triângulo. Olhando para esse triângulo aqui, vamos entender quais são os valores das minhas componentes aqui. Olha só, quem é o seno de θ nesse triângulo? Lembra que o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa? Então, ó, o cateto oposto ali é o PX e a hipotenusa é o P, correto? Bom, se eu pegar esse peso que está aqui, passar para cá multiplicando, vai ficar o quê? Peso vezes o seno θ, que será igual a quem? Será igual ao meu PX. Então, vamos colocar isso aqui, ó. O meu PX será, então, a minha força-peso vezes o seno do ângulo. Certo? Bom, então aqui já achei a minha componente na direção X. Agora, vamos analisar aqui o cosseno. Para esse triângulo, quem é o cosseno? Vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu tenho aqui, ó, PY sobre P, correto? Pegando esse Pzinho aqui, que está multiplicando e passando para o outro lado, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui o meu PY será o peso vezes o cosseno do ângulo, certo? Ou então aqui, esses são os valores das minhas componentes PX e PY. Vamos entender isso aqui agora, então. Bom, tá. Professor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, ó. O meu PY tem o quê? A mesma direção, sentido contrário e o mesmo modo da normal. Então, o meu PY e a normal se cancelam. Com isso, o que sobra? O que sobra é o meu PX. Lembra que a gente falou que o que sobra vai ser o quê? A minha força resultante? É o que resulta da soma de todas as forças? Pois então, para o plano inclinado sem atrito, a resultante vai ser o PX. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vem comigo aqui no cantinho. Ó, então, quando não tem atrito, a força resultante vai ser o próprio PX. Mas quem é o meu PX? É o peso vezes o seno de θ. E quem é a força resultante? Lembra que a força resultante é o quê? Segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. Vai ser então o que é? Peso vezes o seno de θ. Correto? Bom, lembra qual é o valor da força? Como é que eu calculo a força-peso? Vamos lá? Isso, peso é o quê? Massa vezes gravidade. Então eu tenho aqui, ó, a massa vezes a gravidade, seno de θ. Perceba que a minha aceleração não depende da massa. Por que não? Olha, eu posso cancelar a massa aqui e aqui. Então eu tenho que a minha aceleração, quando eu não tenho atrito, será o quê? A gravidade multiplicada pelo seno do ângulo. Correto? Bom, então, quando a gente vai falar de um plano inclinado dessa forma aqui, essas são as situações que a gente tem. Agora, vamos avaliar na situação em que haja o quê?
haja atrito. Quando há atrito, o que vai acontecer? Esse bloquinho está descendo. Lembra que o atrito é o quê? A direção e o sentido do atrito vai ser sempre o quê? A direção dele ela vai ser sempre paralela ao que é o contato entre a superfície e o sentido é sempre contrário ao movimento ou à tendência de movimento. Então, olha só, aqui eu tenho a minha força de atrito. Vou representar como sendo Φ, que aqui está. Se esse meu objeto estiver em repouso, o que isso quer dizer? Quer dizer que a força resultante é nula. Então, eu tenho que o meu Px é igual à força de atrito, correto? Agora, se ele estiver em movimento, aí eu vou ter uma força resultante um pouquinho diferente. Então, vamos lá, vamos observar essa situação aqui. Bom, considerando então que ele tem atrito e que a força resultante dele é diferente de zero, o que eu vou ter? Vou ter que a minha força resultante será igual ao Px menos a força de atrito, correto? Bom, vamos lá. Então, analisando, força resultante é a massa vezes a aceleração. O Px, massa vezes a gravidade vezes o seno do ângulo, menos a força de atrito. Correto? E aí, vamos lembrar que quem é a minha força de atrito? A força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes a normal. Certo? Mas o que nós dizemos aqui? Que a normal vale o quê? A minha normal ali, a minha força normal tem o mesmo valor da minha componente y do peso. A normal será igual a quem? O py. E quem é o py? Não é o peso vezes o cosseno de θ? Então, olha só, a minha normal aqui será coeficiente de atrito vezes o py. Abrindo aqui, então, nós vamos ter coeficiente de atrito, massa, gravidade, cosseno de θ. Certo? Bom, essa é a minha força de atrito. Colocando aqui em cima, então, substituindo aqui, ó, coeficiente de atrito, massa, gravidade, cosseno de θ, vamos jogar aqui em cima, nós vamos ter a seguinte situação. Massa vezes aceleração, massa vezes gravidade, seno de θ, menos coeficiente de atrito, massa, gravidade, cosseno de θ. E daqui, abrindo dessa forma, a gente pode calcular qualquer coisa. Ele pode pedir para que eu consiga calcular a massa, ele pode pedir para que eu consiga calcular a aceleração, pode pedir para calcular o quê? O ângulo ou o coeficiente de atrito, tá certo? Então, quem que vai ser minha aceleração aqui? Como eu tenho a massa em todos os termos, eu posso cancelar as massas aqui. Então, colocando nessa situação e a gravidade em evidência, nós vamos ter que a minha aceleração aqui vai ser G, que multiplica o seno de θ menos o coeficiente de atrito vezes o cosseno de θ. Então, são essas relações que a gente trabalha quando a gente está envolvendo plano inclinado com e sem atrito, ok? Bom, então agora vamos fazer alguns exercícios para você ver que você sabe tudo. Vamos lá? Bom, então a questão número 8 da sua lista diz o seguinte: uma pessoa de 50 kg está sobre uma balança de mola, que está atuando como um dinamômetro, colocada em um carrinho que desce um plano inclinado de 37 graus. A indicação dessa balança é: observação despreze as forças de resistência, dada a gravidade, cosseno de 37 e o seno de 37. Pessoal, então, olha só, então aqui, colocamos aqui o nosso amiguinho descendo num carrinho e esse carrinho funciona como uma balança. A balança está bem aqui. Ele quer saber o seguinte: qual vai ser a indicação na balança? Bom, num primeiro momento, você pode pensar assim, quem é, se a gente considerar assim, uma balança na horizontal, o que você tem aqui? Qualquer objeto que você coloca aqui em cima, o que você vai ter? Você vai ter aqui assim, ó, para baixo, o peso desse objeto, e para cima nós vamos ter a força normal. Como está em equilíbrio, a indicação da balança é quem? É a própria força normal. Então aqui seria o quê? O valor do peso. Nesse caso aqui, então, o módulo do peso é numericamente o módulo da força normal, que seria o quê? Massa vezes a gravidade. Mas só que aqui nós estamos num plano inclinado. Então muitas pessoas podem achar, tem até a alternativa que se você colocar
o valor da massa vezes a gravidade, que vai dar 500, lá tem uma das alternativas. É o que a gente fala de errar feliz. Né? Você faz o cálculo, acha o valor e fala, achei a resposta. Não. Vamos observar aqui. Temos aqui o nosso amiguinho. Então, nós temos, ó, aqui, puxando ele em direção ao centro da Terra, nós temos a força-peso, certo? Então, temos aqui o peso. Temos a componente desse peso na direção do plano aqui, que é o meu PX. E temos também a componente na direção Y, que vai ser o nosso PY. Bom, e aqui eu tenho para cima a força normal. Perceba que nessa situação, ó, a minha normal é igual a componente Y. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou colocar então que o meu PY é igual a normal. Lembra qual é o valor do PY? O PY vai ser o quê? PY é o próprio peso vezes quem? Vezes o cosseno do ângulo. Tá certo? Então, quem que vai ser a minha indicação na balança? A indicação na balança que vai ser a força normal será massa vezes a gravidade vezes o cosseno de 37. Então, nós vamos ter aqui assim, ó. A minha indicação na balança será a massa, que é 50, a gravidade, que é 10, e o cosseno de 37, que é 0,8. Correto? Bom, multiplicando 10 por 0,8, é só andar com a vírgula, vai dar o quê? 8. Aí ficou 8 vezes 50. 5 vezes 8, 40. Acrescenta um zero, 400 newtons. Portanto, a indicação na balança será de 400 newtons, letra C. Tranquilo, né? Então, você tendo cuidado, você vai observar isso aí. Aqui, ó. Lembrou que esse aqui é o ângulo θ? Muito bem. Vamos lá, vamos fazer mais uma. Bom, pessoal, a questão 15 da sua lista diz o seguinte. F1 e F2 são forças horizontais de intensidade 30 e 10 newtons, respectivamente, conforme a figura. Sendo a massa de A igual a 3 kg e a massa de B igual a 2 kg, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, e o coeficiente de atrito cinético como sendo 0,3, cinético ou dinâmico, entre os blocos e a superfície, a força de contato entre os blocos tem intensidade de... Bom, então olha só, aqui agora ele me deu um conjunto, né? Os nossos bloquinhos aqui estão na superfície horizontal, só que essa superfície tem o quê? Atrito. Então, o que vai acontecer? Ele aplica uma força F1, que é 30, tem uma força F2, que é 10. Quando eu faço isso, se não tivesse atrito, o que eu teria? Eu teria apenas o quê? Que a minha força resultante seria F1 menos F2. Aí, acho a aceleração e encontro o contato entre os blocos. Só que aqui agora tem um atrito. Então, quando tem atrito, a gente tem que fazer uma análise mais detalhada para achar esse contato. Então, vamos lá. Fazendo o diagrama de corpo livre do bloco A, o que eu tenho? Ó, no bloco A, para baixo eu tenho um peso de A. Como está apoiado na superfície de contato, para cima eu tenho uma força normal em A. Aqui eu tenho a força F1 e aqui eu tenho a força de contato que o bloco B faz em A. E também tem o quê? A força de atrito do bloco A. Lembra que o atrito é o quê? Contrário à tendência do movimento, ou contrário ao movimento. Como ele está deslocando para lá, o atrito está para cá. Quando eu vou ao bloco B, eu tenho aqui, ó, o peso de B, a normal em B, a força que o A empurra o B, a força F2 e a força de atrito em B, já que nosso conjunto está se deslocando o quê? Para a direita, certo? Bom, tudo vem o quê? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Antes da gente fazer umas continhas, vamos usar um método mais intuitivo. Analisando aquilo ali como se fosse um corpo único, imagina que A e B é um corpo único, já que eles estão em contato. O que seria a minha força resultante? Seria a força F1 menos a força F2. E o que mais? Se eu estou andando para cá, o meu atrito está para onde? Para lá. Então, não está contrário à força F1? Então, quem vai ser minha força resultante aqui? A força resultante, desse caso, vai ser F1 menos F2 menos a força de atrito total. Isso vai ser igual a quem? A massa do conjunto, que é a massa de A, mais a massa de B, vezes a aceleração. Então, essa é a minha força resultante. Professor, eu tenho dificuldade em entender dessa forma. Então, vamos fazer analisando bloquinho por bloquinho. Vamos lá. Quem é a força resultante A? É a massa de A vezes a aceleração. Que será o quê?
F1 menos F de B em A menos força de atrito do bloco A. Está aqui. Quem é a força resultante de B? É a força de A em B menos F de 2 menos a força de atrito em B. Professor, você não colocou o peso e a normal. Por quê? O peso e a normal se cancelam, já que eu não tenho movimento aonde? Na vertical. Tá certo? Ao somar essas duas forças, eu tenho aqui, ó, massa de A vezes aceleração, massa de B vezes aceleração. Vai dar o quê? Massa de A mais massa de B vezes aceleração. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui que menos FA e B mais F de AB não é uma paração e reação, então tem o mesmo valor. Então ela se cancela. Ficou o quê? F1 menos F2 menos a força de atrito em A menos a força de atrito em B. Mas a força de atrito em A e a força de atrito em B me dá uma força de atrito o quê? Total, que é a soma das duas forças, que foi o que eu já coloquei aqui. Então, aqui eu também acho esse sistema. Chegamos aqui no que a gente tinha pensado aqui inicialmente, certo? Qual o melhor caminho? Aquele que você conseguir identificar primeiro, tá certo? Bom, com isso, o que eu vou calcular? Eu vou calcular a aceleração, porque o que eu quero saber aqui é a força o quê? Que A faz em B ou que B faz em A, que é a mesma coisa, certo? Então, vamos lá. Dando sequência aqui, eu tenho o meu F1 vale 30, o meu F2 vale 10, a força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes a normal, que vai ser igual massa de A, que vale 3, massa de B, que vale 2, vezes a aceleração. Bom, então aqui nós temos 20 menos coeficiente de atrito, que ele me deu como sendo 0,3. A normal aqui vai ser oposto ao peso, né? Peso de quem? Peso de A mais o peso de B. Então vai ficar o quê? A massa de A mais a massa de B vezes a gravidade. Isso será igual a 5 vezes A. Então aqui nós temos 20 menos 0,3 vezes 10 dá 3, 2 e 3 dá 5, que é igual a 5 vezes A. 3 vezes 5 dá 15, então eu vou ter 20 menos 15 que vai dar 5. Então 5 é igual a 5A, então a minha aceleração terá 1 metro por segundo ao quadrado. Achei a aceleração. É o que eu quero? Não, ainda não. Eu quero saber a força de contato. Posso fazer tanto pela resultante de A como pela resultante de B. Vou fazer pela resultante de B. Pela resultante de B aqui, nós vamos ter o seguinte. Como a gente já sabe que a normal e o peso se cancelam, o que sobrou? Sobrou aqui que a força resultante de B será o F de A em B, que é o que eu quero, menos o F2, menos a força de atrito no bloco B. Cuidado, tá? Porque aqui eu estou usando a força de atrito no bloco B, não a força de atrito total. Então vamos lá. Força resultante em B vai ser a massa de B, que é 2, vezes a aceleração, que é 1, F de AB, que é o que eu quero, menos F2, que vale 10, menos o coeficiente de atrito, que é 0,3, vezes a normal no bloco B, que é o oposto ao peso, que vai ser o quê? Se a massa é de 2, o peso é 20. Então, a normal aqui vai valer 20. Portanto, eu tenho aqui, ó, 2, que será F de A e B, menos 10, menos 6. Correto? Tá vendo aqui? Então, 0,3 vezes 20 vai dar 6. Menos 10 com menos 6 dá menos 16. Passa para o outro lado, mais 16. Então, eu tenho 2 mais 16, que é igual à força que A faz em B. Portanto, a força que A faz em B, que é a força de contato entre os blocos, terá 18 newtons. Tranquilo, né? Então, você vê que o quadro ficou um pouco cheio, mas foi só para a gente fazer o detalhamento. Você vai ver que na hora que a gente vai desenvolvendo o exercício, vai ficando mais simples. Vamos fazer mais um? Bom, a questão 20 da lista diz o seguinte. A figura abaixo mostra um bloco A com a massa de 4 kg subindo um plano inclinado com aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Um bloco B está ligado ao bloco A partir por meio de um fio inextensível de massa desprezível, passando por uma roldana sem atrito.
cuja massa também é desprezível. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco A e o plano inclinado é de 0,1. Nessas condições, determine a massa do bloco B em quilogramas. Então tá bom, nós temos que determinar aí a massa do bloco B em quilogramas. Vamos lá. Eu já representei para você aqui as forças do nosso sistema. Ó, o meu bloco B, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, para baixo eu tenho o peso de B, para cima eu tenho a tração. No meu bloco A, como ele me disse que meu bloco A está subindo, então a tração está aqui, puxando ele, para baixo eu tenho o peso na direção X e tem também o quê? A força de atrito. Mas como que eu sei que a força de atrito está para baixo? Lembra que a força de atrito ela é contrária ao movimento? Pois bem, então ela está na mesma direção do PX. Bom, diante disso, o que nós vamos fazer aqui? Vamos lá. Força resultante vai ser igual a massa vezes aceleração. Segunda lei de Newton. Que aqui nesse caso vai ser o quê? Quem vai ser a minha força resultante? Vai ser o seguinte, ó. Quem está fazendo o movimento acontecer é o peso de B. Quem que está atrapalhando? A componente X, que é o PX do bloco A, e também quem? A força de atrito que o bloco A faz com a horizontal. Então, a minha força resultante é isso aqui. E a massa? É a massa dos dois blocos vezes a aceleração. Correto? Lembrando que a gente está procurando o quê? A gente está procurando o peso de B. Professor, tem outro jeito de fazer? Tem. Vem comigo aqui, ó. Analisando bloco a bloco, fazendo um diagrama de corpo livre. A força resultante A vai ser o quê? A força resultante A vai ser a tração, já que ele está subindo, menos PX, menos a força de atrito. Já que o quê? Que a normal e o PY se cancelam. Quem é a resultante B? PB menos a tração. Fazendo a somatória, a gente chega nessa relação. Certinho? Então vamos lá. Peso de B vai ser a massa de B vezes a gravidade. Gravidade vale 10. O PX, lembra quem é o PX? PX é o peso de A vezes o seno de θ. Lembra disso? Vamos lá. Quem é minha força de atrito? Força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes a normal. Só que a normal aqui, ela não vai estar oposta ao PY, então vezes o PY. Que é que? Massa de A, que vale 4, mais a massa de B que eu estou procurando, vezes a aceleração, que vale 2. Então vamos lá. Então aqui nós vamos ter 10 mB menos o peso de A, massa de A, que vale 4, vezes 10 da gravidade, vezes o seno do ângulo. Eu coloquei θ, mas aqui é alfa. Então, tira o θ aí e coloca alfa, que vale 0,8. Menos o coeficiente de atrito que ele me deu, valendo 0,1. O PY, que vai ser o quê? P cosseno de alfa, que vai ser igual aqui. Vamos fazer a distributiva. 8 mais 2 mB. Correto? Bom, vamos dando sequência aqui então. Eu vou ter aqui 10 mB menos 10 vezes 0,8 dá 8. 8 vezes 4, 32. Menos 0,1, que multiplica. O peso já vai ser 4 vezes 10 da gravidade, 40, vezes o cosseno de alfa, que ele me deu como sendo 0,6. Isso é igual a 8 mais 2 mB. Tranquilo até aí? Bom, agora é só concluir os cálculos, né? Então, vem para cá. Nós temos ali 10 mB. Esse 2 mB eu vou passar para o outro lado, vai ficar menos 2 mB, que será igual aqui. Vou manter esse menos 32, menos, ó, 0,1 vezes 40 vai dar 4. 4 vezes 0,6 vai dar 4,8. Não, 4,8, não. É 2,4. Então, menos 2,4. Isso será igual a
8. Então aqui eu tenho 8 MB, que será igual, ó, passa para lá, nós vamos ter 32 com 8 dá 40, mais 2,4. Então, o MB será igual a 42,4 sobre 8. Certo? Tudo bem até aí? E efetuando aqui, nós vamos encontrar 5,3 quilogramas. Bom, então aqui tá aí o exercício. Então, relembrando aqui o que a gente fez. Peso menos a tração, já que o bloquinho está descendo. Tração menos Px e força de atrito, porque o bloquinho está subindo. Abri todas as fórmulas, substituí os dados e achei a massa. Bom, a nossa aula era isso. Espero que você tenha entendido. Bons estudos para você e sucesso!